Boa tarde, pessoal. Vamos começar o webinar falando agora sobre a perda de dados, como evitar esse tipo de problema, tá? Meu nome é Bruno, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Trabalho no grupo Links na parte do Big há um pouco mais de um ano, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a peça principal da loja, que é o servidor, tá? Claro que muita informação que eu vou passar aqui para servidor se aplica também para as demais máquinas e para uma loja em geral, tá? Então, perdeu dados. Veja como evitar riscos como esse, tá? Hoje falaremos sobre a saúde do servidor, sobre a configuração de hardware, sobre banco de dados, backup do banco de dados e cibersegurança, tá? Os cinco fatores assim principais em relação à saúde do servidor, a questão de perder informação e evitar esse tipo de problema, tá? Qualquer dúvida que tiverem pode perguntar, tá? Eu vou passar bem devagar para deixar bem claro para todo mundo. Então, a primeira parte seria da saúde do servidor, é uma manutenção preventiva, se tratando de limpeza, tá? Às vezes o servidor ele fica ali embaixo do balcão ou numa prateleira, geralmente fechado, e a gente não tem a dimensão de como ele está por dentro, tá? Então, muitas vezes uma máquina que ela está suja, empoeirada, né, como o exemplo da foto, acaba trazendo sérios problemas para o computador, tá? Primeiro, vai sobreaquecer a, a temperatura lá do computador e pode causar lentidão na máquina, né? Porque devido à poeira que fica entre os componentes, né, ele acaba interrompendo o fluxo de ar para poder fazer o resfriamento do processador ou de outros componentes que tenham na máquina. Tá? Então a poeira em excesso ela acaba prejudicando a temperatura. Lembrando também que componentes eletrônicos trabalhando em altas temperaturas, né, se desgastam muito mais rápido. Então, uma máquina que não tem ali sua manutenção, com certeza ela não vai atingir sua vida útil, né? Bem antes disso é capaz de que ela estrague. Tá? Outro fator importante também na manutenção é sempre verificar os cabos, tá? Um exemplo dessa foto, os cabos eles estão simplesmente jogados, né? Eles estão só conectados onde deve ser conectado e sem nenhuma preocupação de organização. Isso atrapalha em dois fatores, tá? Atrapalha no fator onde aumenta a temperatura dentro do computador, né? Porque a energia elétrica vai sobreaquecendo e durante uma manutenção acaba dificultando para o técnico em si ali fazer a manutenção dele devido a não saber qual é o cabo, tem que ficar seguindo, tal. Então, deixando ele bem organizado já é meio caminho andado. No outro slide aqui a gente tem um exemplo de um computador limpo. Pode ver que atrás da ventoinha ele já não tem mais aquela camada de poeira, os cabos estão organizados, então fica mais fácil de identificar e fazer essa manutenção preventiva do servidor. A manutenção preventiva, ela é recomendado que ela seja feita pelo menos uma vez a cada 6 meses. Então, uma limpeza, verificar se está tudo em ordem, os cabos estão conectados, se está tendo um fluxo de ar gelado dentro da máquina, para evitar que ela sobreaqueça, e ver essas partes de componente eletrônico para ver se está tudo ok, se não tem nenhum capacitor que está estufado, pronto para estourar. Então, essa manutenção é a preventiva, o ideal é uma vez a cada 6 meses, tá? Fazer uma boa limpeza nela, verificar os cabos, capacitores, para deixar a máquina com um fluxo legal de trabalho, tá? Fazendo parte da manutenção também, da saúde do servidor, durante a manutenção preventiva, é sempre bom estar trocando a pasta térmica, tá? Ela vai ajudar a dissipar o calor do processador, mandando ele para a base da ventoinha. Então, essa pasta ela ajuda a conduzir essa temperatura do processador para a base. Então, por isso é recomendado essa manutenção preventiva pelo menos uma vez a cada 6 meses, tá? Com excesso de temperatura, essa pasta ela vai secando e aí ela vira
um pó. Depois, quando vai limpar ela, ela seca de uma vez. Tá? Então, essas são a manutenção que a gente fala da saúde do servidor em questão de hardware. Essa manutenção também é muito boa para ser aplicada nos terminais de vendas, né? Balcão, caixa, pode estar agendando, fazendo, né, uma planilha de manutenção preventiva para deixar sempre as máquinas em ordem, evitar um problema futuro e ter o melhor desempenho de cada uma dessas máquinas. Tá? Um outro fator que entra nessa parte de saúde do servidor, né, ou de outras máquinas, os terminais de vendas também, é a questão de arquivos. Os arquivos, o que é recomendado? É utilizar o máximo de arquivo daquele momento. Então, vamos supor, tem uma planilha de Excel que eu fiz um pedido de 2016, está salvo no computador. Eu vou utilizar essa planilha para alguma coisa? Não. Então, não tem necessidade de ter ela no computador. Tá? Para não ter que apagar ela, pode fazer um backup, salva no pendrive. Se tiver um outro HD, pode salvar nesse outro HD. Deixar sempre o HD principal, que é onde fica o banco de dados, o mais limpo possível, tá? Para ele ter espaço de armazenamento. O que acontece? Quando tem muito arquivo, muito programa instalado e começa a sobrecarregar o HD, um HD sobrecarregado, ele gera lentidão. Então, muitas vezes, dá a impressão que é o sistema que está lento, mas na verdade não é o sistema, é o HD que está cheio e ele demora para processar alguma informação. Então, aquele travamento é devido ao excesso de informação no HD. Tá? Então, arquivos que já são mais antigos, que não vai utilizar mais, faz um backup, copia ele num pendrive ou num outro HD, ou um backup em nuvem, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, para ter esse arquivo lá e deixar a máquina limpa. Muitas vezes o sistema ele para de funcionar e por falta de armazenamento, tá? Então toda consulta que faz no sistema, vai pesquisar um produto, um cliente, ele acaba gerando um registro de consulta no banco de dados. E essa consulta ele grava no disco rígido. Então, a partir do momento que ele não tem mais espaço para ser gravado, o sistema começa a apresentar diversos erros devido a não ter espaço para armazenar essa informação. Então, essa organização de arquivos, deixar o computador ali sempre limpo, organizado, ajuda bastante no desempenho da máquina também. Um outro fator que ajuda muito no desempenho dos computadores são as atualizações. Então entra a atualização de Windows, de antivírus, do próprio sistema, de outros programas que vocês acabam utilizando na loja, porque as atualizações elas sempre saem com alguma correção. Então, geralmente, a atualização de Windows foi encontrada uma falha onde o sistema estava vulnerável e aí eles corrigem essa falha para evitar esse tipo de problema. Então, manter os sistemas operacionais sempre atualizados, antivírus, é um outro fator para manter a saúde do computador. Os drivers também, né, que são os programas que fazem a comunicação entre os periféricos com o sistema, né? Então, um driver de vídeo, um driver de áudio. Então, eles sempre estando também atualizado, eles acabam melhorando o desempenho do computador. Tá? E um antivírus, né? Um antivírus atualizado, configurado. A gente não vai entrar muito em questão de antivírus em si, porque cada um tem sua preferência por antivírus. O ideal é que ele seja sempre atualizado, esteja configurado, né, para realmente bloquear o que não é de dentro da máquina, né, arquivos que não são de fonte confiáveis, porque às vezes, muitas vezes um antivírus ele configurado de forma errada, ele acaba bloqueando todo o computador. E aí ele acaba barrando uma comunicação entre lojas, uma comunicação entre o próprio sistema, né, um terminal de venda com o servidor. Então, o ideal é ele sempre estar atualizado e configurado de forma correta para evitar esse tipo de problema. Tá? Então, essa daqui é a parte da saúde do servidor. Tá? Então, são princípios básicos que prorrogam a vida útil da máquina e deixam ela com o melhor desempenho para o dia a dia de trabalho. Tá? Ficou alguma dúvida referente a essa parte de manutenção, de atualização? Certo. Eu vou então continuar. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, eu vou respondendo. A gente vai entrar agora numa outra parte, que são as configurações mínimas e recomendadas de servidores. Tá?
o que acontece? Aqui a gente está com configurações mínimas, né, primeira parte, para lojas individuais. Pessoal, um ponto aqui que a gente tem que verificar. Essas configurações mínimas, tá? É para uma loja individual e que não tenha muitos computadores, tá? Que tenha ali uma média de 2 caixas e 3 balcões. Então, é uma recomendação, assim, um padrão de loja, tá? Então, seria um processador Dual Core 1.8, né, o superior, 4 GB de memória RAM, um espaço livre em disco de 500 GB, que é para armazenar backup ali, temporário, e algumas informações do banco de dados. O sistema operacional pode ser um 32-bit ou 64-bit, tá? A gente recomenda que seja o 64-bit, por questão de comunicação de arquivo, ele é mais rápido, né, de barramento. As versões de Windows recomendadas, né, para esses servidores de lojas individuais seriam o Windows 7 profissional, o 8 profissional, 10 profissional, ou os próprios Windows voltado para servidor, que é o Windows Server 2008 e o 2012, tá? Que ele já tem umas configurações próprias para servidores. Aqui são as configurações sugeridas para servidores de lojas individuais, né? Então seria um Intel Core i5 com 8 GB de memória RAM, 500 GB de espaço livre, né? Um sistema operacional em 64 bits, né? Como eu falei anteriormente, e as versões praticamente as mesmas, tá? De sistema operacional. Então, se você tem uma loja individual, essas são as configurações mínimas e sugeridas, tá? Claro que hoje no mercado de trabalho, se você for adquirir um equipamento novo, não terá problema, porque as configurações atuais são bem mais avançadas em relação a essa que a gente está passando aqui que o sistema pede, tá? Em casos de multilojas, aí muda um pouco já a questão de configuração. Aí já é necessário, né, um Intel i5 ou superior, 6 GB de memória RAM, 1 TB de espaço livre, sistema operacional de 32 ou 64 bits, e as versões de Windows as mesmas, tá? Lembrando, tá, pessoal, esse aqui de multilojas é o mesmo princípio do outro, tá? Claro que esse servidor aqui seria um servidor central e os das lojas poderia ser as configurações individuais, tá? Isso aqui é mais para o central para ele absorver toda a informação que vai ser comunicada. As sugeridas, né, seriam um Intel Xeon com 8 GB de memória RAM, 2 TB de espaço de armazenamento, e o sistema operacional já seria o recomendado 2008 ou 2002 Server, tá? Por todo o gerenciamento que ele tem para servidor, facilita muitas configurações, ele tem configurações específicas, né, para melhorar ainda mais o desempenho desses computadores. Então, essas aqui são as configurações, tá, que a gente está passando, porque muitas vezes dá problema no servidor da loja e de imediato precisa fazer uma troca para não deixar a loja parada. E aí sempre um analista pergunta, ó, qual é a configuração de hardware? Essa pergunta é feita justamente por isso. Se pega uma configuração muito fraca e tem uma loja com bastante terminais de vendas e passa esse computador para servidor, ele vai gerar uma lentidão no sistema, vai travar, vai dar erro, porque vai ser muita informação para ele processar e ele não tem capacidade para isso. Tá? Então, por isso que a gente já pede umas configurações recomendadas, né, mínimas e sugeridas, para evitar esse tipo de problema. Porque problemas de lentidão pode ser cabeamento, né, de rede local, pode ser uma configuração de servidor fraco, pode ser um problema no servidor, pode ser um problema no sistema. Então, quando ele começa a gerar lentidão, são vários fatores que agregam nessa situação. Então, a gente tem que eliminar as etapas para chegar realmente no problema de lentidão. Sobre as configurações de servidor, né, mínimas e sugeridas, ficou alguma dúvida? Alguém tem uma sugestão? Algo para complementar? Certo, vamos passar então para o próximo passo, que aqui entra a parte principal do sistema, né? Seria o banco de dados. Coloquei essa foto ilustrativa, né? Porque quando a gente se refere a banco de dados, né? Metaforicamente, uma coisa que vem na nossa cabeça seria um banco cheio de dados, né? Formado por dados. Mas na verdade, ele não é, tá? O banco de dados é o que ele vai absorver toda a informação gerada durante a venda, um cadastro. Ele vai armazenar tudo isso para facilitar depois uma pesquisa, uma consulta, ter retorno de alguma informação específica, tá? E aí nesse assunto a gente vai tratar o que é um banco de dados,
a informação para empresas, o cuidado com o banco de dados e o que é um no-break. Tá? Então vamos lá. É, o que é um banco de dados? Né? Como eu falei, tá? O banco de dados ele é onde vai gravar toda a informação do seu sistema. Então ele vai ter as tabelas. Então tem tabela que vai armazenar só os produtos, outras que vai armazenar os clientes, as empresas, as vendas. Então tudo que faz no sistema ele tem uma tabela relacionada para armazenar essa informação, tá? Desde uma configuração de caixa, que ele vai armazenar o número de caixa, serial da impressora, se é um ECF, se é um SAT, se é um NFC que está sendo utilizado, as vendas que vai passando, ele vai armazenando, né, o número de a chave de acesso, número de lançamento, controle. Então, tudo o que faz o sistema funcionar e tudo que passa pelo sistema, ele é armazenado no banco de dados. Esse banco de dados ele vai gerando informações, tá? E essas informações são muito úteis para o dia a dia da farmácia. Então, essa informação pode, através de um relatório, trazer a informação de qual produto está vendendo mais, qual produto que não está tendo saída, para poder praticar alguma promoção, para ver se melhora o ciclo daquele produto ali na loja. Pode ver um cliente, através de um relatório, ver quanto o cliente comprou no mês. Ó, aquele cliente tem vindo 2, 3 vezes no mês, ó, naquele mês ele veio 5 vezes, aquele cliente leva determinado produto. Então você consegue ter um controle dessas informações para trabalhar com o seu cliente. Então você consegue ter informação que o cliente compra um anador todo mês. Então, mais ou menos você sabe a época ali, se ele não aparecer, você pode dar uma ligadinha para ele através dessas informações. Falar, ó, o senhor não está precisando de nada, tem alguma coisa, chegou uma promoção, e aí você acaba trabalhando com o seu cliente através dessas informações recuperadas pela base de dados. Então, e é um fator principal, né, que é o que a gente está falando sobre esse assunto de perda de dados. Então, a saúde dele também é muito importante, tá? Então, é sempre bom ele trabalhar de forma correta. Às vezes, acontece um pico de energia, né? Acaba desligando, né, todos os computadores de forma inesperada. E isso acaba corrompendo algumas tabelas do banco de dados, tá? É sempre recomendável que acontecer um pico de energia, entre em contato com o suporte para que seja feito o reparo das tabelas. A partir do momento que está trabalhando com essas tabelas corrompidas, a probabilidade de perder alguma informação em algum dado de venda é muito grande, porque pode ser que ela esteja danificada, vai passando venda, ele não apresenta algum erro, mas na verdade não está nem gravando no sistema, porque aquela tabela está corrompida e ele não deixa armazenar nada. Tá? Então, sempre que tiver alguma queda de energia ou algum problema que o servidor desligar de forma inesperada, é bom sempre dar uma ligadinha para o suporte, né, ou entrar pelo chat, para estar fazendo o reparo das tabelas e deixando o banco de dados em ordem para o funcionamento. Tá? Aí vem a questão da informação que eu já estava falando um pouco. Né? Então, a informação hoje para as empresas modernas, ela é um principal recurso. Tá? Como eu falei, vai gerar os relatórios, vai ter informação sobre cliente, sobre venda, sobre promoções. Né? Fiz determinada promoção deu certo, eu quero fazer com outro produto. Então, você, através de um relatório, através de informação, você tem todos esses pontos para poder se organizar para uma próxima evento que tiver na farmácia. Tá? E é um insumo decisivo para as tarefas gerenciais. Então, para a gerente ver comissão, né, foi gravado ali as informações, então dá para ter esse controle de quem vendeu quais produtos que são comissados, que vai receber, né, no final do mês ali a comissão referente àqueles produtos, os produtos que estão saindo, né, tendo maior procura na farmácia, produtos que não está tendo saída, que está ali no estoque parado, para poder gerar uma promoção. Então, é, acaba sendo informações para pontos decisivos, né, para tomar certas atitudes referente a determinada rotina da farmácia. Tá? E uma vez, né, os gerentes, proprietários, eles precisam de uma alta qualidade, né, dessas informações para poder administrar essas mudanças de ambiente. Então, tendo essas informações em mãos, né, de forma rápida, dá para tratar muito bem essa questão dessas mudanças que vai tendo no ambiente de trabalho. Tá? Então, muitas empresas hoje já estão, né, bem avançadas em questão de tecnologia, algumas áreas ainda estão evoluindo,
mas o sistema em si ele é muito bom para essa parte, né, de você gerenciar essas informações, ter todas essas informações necessárias que precisa ali por uma hora de socorro, vamos dizer assim. Uma informação de um produto, de venda, de cliente, de entrada de mercadoria, de fornecedor. Então você sempre consegue ter esse controle ali e administrar muito bem. Tá? Os cuidados com o banco de dados. É como eu falei, né, um banco de dados corrompido, ele pode perder informação e não estar gravando essas informações no banco, gerando depois perda de informação, dando problema até em relação à parte fiscal, que às vezes uma venda não está no sistema, e aí quando envia para a contabilidade ele acaba vendo que está faltando alguma informação, então é meio complicado essa parte de trabalhar com um banco corrompido. Né? Então é sempre bom manter ele em ordem. Teve uma queda de energia, a gente entra, repara, e sempre um profissional dando a manutenção preventiva para evitar esses desligamentos também por sobreaquecimento. Tá? Então é um fator bem importante ter esse cuidado com o banco de dados. E, claro, sempre um bom no-break. Né? Um no-break, ele parece um estabilizador, que usava nos computadores, né, em casa, porém ele é um pouco maior e ele tem uma bateria integrada. Tá? Então é sempre bom que os servidores eles sejam ligados nesses no-breaks, justamente por uma eventualidade de uma queda de energia. Então dá tempo, né, ele segura por um determinado tempo, tá? Ele não aguenta muitas horas, alguns no-breaks aguentam minutos, dependendo da configuração dele. Que aí para você pode chegar lá no servidor, vai lá iniciar, desligar, para tudo certinho e não corrompe as tabelas. Ou, dependendo, se for um pico bem rápido de energia ali, também não desliga, ele segura por alguns minutos, já volta a energia e o sistema está funcionando normalmente. O que vale ressaltar, tá? Existem, como eu falei, vários tipos de no-breaks. Tá? Então, tem no-break que tem uma determinada potência, outros potência mais elevadas. Então, o ideal é que sempre verifique com o técnico de informática para ele apontar qual o melhor no-break para o seu servidor. Né? Então, umas máquinas atuais, que são máquinas potentes, ele precisa de mais energia para poder se manter ligado. Então, ele precisa de uma maior potência também, do no-break, né? Uma bateria maior, com mais voltagem para poder manter. Então, tem uns no-breaks hoje no mercado que ele tem um acessório que você pode ligar uma bateria automotiva a ele. Né? Então, isso faz com que ele dure horas, não mais minutos. Então, precisa sempre verificar com o técnico para ele verificar o hardware, né, do servidor, ver ali quanto que gera mais ou menos de potência para estar entrando com a questão do no-break correto para a máquina. Tá? Porque às vezes você tem uma máquina potente, coloca um no-break de 400 watts ali, num pico de energia ele segura 5 minutos. Né? Então às vezes não dá tempo de sair do balcão e ir até a sala que o servidor está instalado para fazer o desligamento dele. Tá? E aí ele acaba desligando antes e corrompendo as tabelas também. Uma outra informação importante referente a servidores, tá? É que servidores sejam uma máquina exclusiva para servidor, né? O que isso quer dizer? Uma máquina que não tenha nada instalado nele além do banco de dados, né? Além do que precisa para o servidor e o sistema funcionar. Claro que a gente sabe que isso não é o dia a dia de muitas lojas, às vezes por questão de recurso de máquina acaba utilizando o servidor como balcão, como caixa, tá? Mas isso aumenta a probabilidade de um problema, tá? Porque às vezes é um balcão, aí no balcão tem e-mail, aí abre um e-mail, o que acaba pegando um vírus, acaba pegando alguma coisa que vai barrar e danificar o banco de dados, tá? A gente vai falar mais sobre isso na parte de backup e cibersegurança. Então, o servidor, o ideal é que ele seja exclusivo para servidor, né? Uma máquina que só vai ligar ela para o banco de dados funcionar e as demais máquinas se comunicarem com ela, certo? Alguma dúvida referente ao banco de dados, aos cuidados? Uma pergunta referente a algum assunto anterior? Ok, então vamos passar para o próximo passo. A gente vai entrar ainda, né, referente a banco de dados, na parte de backup, tá? Que acho que é a parte principal de segurança da máquina, né, dos bancos e das informações. Então, a gente vai tratar o que é um backup. Tá? Um backup nada mais é que uma cópia,
né, de todo o banco de dados que o programa mesmo já realiza, né, para ter sempre as informações atualizadas caso aconteça algum problema com o HD, caso aconteça algum problema com a máquina, então tem esse backup para poder restaurar e não começar um banco do zero, né, perder todas as informações referente a anos de trabalho. Tá? Então, esse backup nada mais é que uma cópia de segurança do banco de dados ou de qualquer arquivo que você tenha na máquina. A importância do banco de dados, desculpa, do backup, é justamente isso. Você vamos supor, pegou um vírus ali, né, deu problema, perdeu o banco de dados atual, apaga ele, volta o backup, vai perder ali, pode ser que o backup não seja tão recente, então vai perder informação de 1, 2 horas, né, que ainda é aceitável do que perder anos de informação. Tá? Então, um backup sempre rodando no dia a dia, algumas vezes por dia, sempre fazendo a parte certa de configuração, é bom para evitar esse tipo de perder informação de anos passados. Cuidados ao realizar o backup. Pessoal, aqui é um ponto-chave. Tá? Muitas lojas têm o backup configurado para o próprio HD. Tá? Sinto lhe informar, isso não tem serventia, porque a partir do momento que que o HD queima ou lhe dá algum problema, foi embora o banco de dados que está atual ali trabalhando e o backup. Então acaba perdendo a informação do mesmo jeito. Tá? Então o que seria bom? Ter um HD secundário, ou um HD externo, um pendrive, ou até mesmo fazer um backup em nuvem, tá? Configurar tudo certinho, para quê? Para sempre ter o backup ali em ordem e evitar esse tipo de problema de perder informação. Tá? Então, se queimou o HD, perdi meu banco de dados. Não, mas eu tenho backup no outro HD ou na nuvem. Aí é só pegar esse backup, restaurar e aí a loja volta a trabalhar normalmente. Tá? Backup em nuvem, como eu estava falando. É uma tecnologia que está sendo muito utilizada hoje em dia. Tá? Muitas empresas estão, né, trabalhando nisso, que é uma forma mais segura hoje de armazenamento de dados. Né? Através do e-mail e de uma senha, você vai ter um determinado tamanho de armazenamento nessa nuvem, né? E alguém só vai ter acesso a ela se tiver acesso ao seu e-mail e sua senha. Então acaba se tornando algo bem seguro para guardar esse tipo de informação, né? Banco de dados, alguns relatórios gerenciais, algo até pessoal para estar guardando. Então é bastante importante essa parte de backup em nuvem, tá? Não só do sistema, mas até arquivos pessoais, tá? Eu vou disponibilizar para vocês aqui um artigo que ele mostra toda a parte de configuração, tá, de backup, tá, disponibilizei no bate-papo. E a gente vai fazer a parte de configuração do banco de dados aqui para vocês verem como que faz uma configuração. Tá? E eu vou mostrar como organizar, né, a rotina de backup e como fazer o armazenamento na nuvem, né, passo a passo para a configuração na nuvem. Backups em nuvem hoje, a gente tem os mais conhecidos, né, o OneDrive, o G-Drive, Dropbox, alguns usam o Mega, tá? Então são alguns tipos de armazenamento que dá para ter essa informação guardada com segurança, tá? Então nesse artigo ele vai mostrar o passo a passo, né, para fazer essa configuração de backup. E eu vou fazer com vocês aqui agora na prática para ficar mais visível, tá? Então pode ver aqui que o meu Big Backup ele não tem nenhuma rotina programada, tá? Então eu vou criar aqui na minha área de trabalho uma pasta que eu vou chamar ela de backup. Então eu vou vir em configurações, tá? Por padrão, ele vai fazer o diretório temporário, né, os arquivos temporários de backup, dentro da pasta do sistema Big, numa pasta chamada temp. Tá? Essa pasta, pelo menos uma vez por semana, vocês podem entrar e apagar os arquivos, tá? Da pasta temp. Não tem problema que ele vai liberar espaço de armazenamento. E por padrão, ele vai fazer uma cópia, né, do banco na pasta work. Essa pasta aqui vocês não apaguem, tá? Então aqui a gente vai selecionar a pasta. Eu vou voltar aqui para ela, né, selecionar o Big, pasta work, tá? Para quê? Porque aqui eu consigo mudar o tamanho máximo.
Então, tem loja que o banco de dados é 2, 3 GB. Tem lojas que o banco de dados tem 12, 13, servidores centrais 40, 60 GB, dependendo do tamanho. Tá? Então, aqui é um tamanho máximo de diretório. Então, o que a gente recomenda? Tá? Coloca pelo menos, sua loja não é muito grande ali, não é um servidor central, coloca uns 10 GB. Ah, é um servidor central, é maior, vê mais ou menos quanto está dando no banco de dados e põe uma margem maior para ele poder armazenar ali alguns backups, tá? Então, de exemplo aqui, a gente vai usar um tamanho de 10 GB de armazenamento do diretório. Clique em salvar, clique em sim. Tá? Então aqui o tamanho máximo vai ser 10 GB. Então quando ele atingir 10 GB, os arquivos anteriores ele vai apagando. Tá, mas Bruno, você falou que gravar no HD atual não faz muito sentido, que se perder, o HD perde toda a informação, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em fechar e vai vir aqui, ó, diretórios de backup. E a gente pode adicionar um outro diretório aqui, que no caso eu vou selecionar essa pasta minha aqui na área de trabalho. Tá? Tá? Pasta backup, selecionei a pasta backup, cliquei em OK. Então, ele está salvo aqui. Vou voltar aqui, vou colocar o mesmo tamanho de armazenamento e vou salvar. Tá? Então, ele já está cadastrado aqui, o meu segundo diretório. Tá? Então, eu posso fechar. E agora a gente vai criar as rotinas de backup. Então, a gente vai clicar aqui, ó, agendar tarefa. Pessoal, se essas informações, quando você for fazer a configuração, tiver em branco, tá? Entre em contato com o suporte e fala, ó, preciso configurar o backup, não tem informação nele. Né? Porque aí tem senha do banco de dados, tudo, por questão de segurança a gente não pode fornecer, tá? Então, o nome ou IP do servidor, tá? No meu caso aqui, ele vai ser 127.0.0.1, né, que é um localhost, o banco gerente, root e a senha do banco de dados. Se quando abrir a configuração ele já tiver tudo preenchido, é só clicar em testar conexão, ele vai apresentar a conexão estabelecida com sucesso, clique em OK, tá? E clique em avançar. Aqui a gente vai definir os dias e horários que serão feitos esses backups. Então eu posso marcar todos os dias para fazer um backup às 20 horas. Ele vai fazer, então todo dia às 20 horas ele vai fazer esse backup. Posso ter mais de uma rotina? Posso. Tá? A gente recomenda que não seja feito backup em horário de fluxo de venda, tá? Porque durante o backup o sistema ele vai ficar um pouco lento devido ao uso do banco de dados e processamento. Tá? Então é muito importante que seja em alguns horários que não tenha pico de cliente na loja. Em referente à configuração, eu posso ter um às 7 da manhã, a meio-dia, às 6 da tarde, às meia-noite. A quantidade não tem um limite. Tá? A quantidade de backup é de acordo com a necessidade. Você acha que deve ter um backup a cada 2, 3 horas, você pode criar uma rotina a cada 2, 3 horas ter esse backup. Então pode criar manualmente aqui, né? Ou agendar várias tarefas, tá? Que aí ele vai pegar aqui por intervalo de minutos, tá? Então vamos supor a cada 2 horas, ele vai fazer um backup entre a meia-noite e as 6 da tarde. Então de 2 em 2 horas, né? Ele vai fazer esse backup, tá? Então agenda uma tarefa, eu vou agendar um para fazer às 15h36. Tá? Então ele vai pegar, como eu marquei todos os dias, ele já vai criar a rotina de segunda, terça, quarta, quinta, quarta, domingo, sábado, aqui. Ele perde um pouco a ordem, tá? Mas ele pega a semana inteira. E aí clica em concluir. Vai perguntar se deseja salvar, é só clicar em sim e aqui ele já vai agendar. Então, quando for 15h36 ele vai fazer um backup hoje e amanhã, no mesmo horário, vai fazer um backup. Ah, eu preciso fazer um backup de urgência, né? Eu preciso formatar minha máquina, eu preciso trocar ela de máquina, uma máquina melhor, e eu preciso de um backup agora para não ter que perder informação. É só abrir o programa do backup e efetuar um backup agora. Tá? Ele vai abrir aquela mesma tela de configuração, clique em testar conexão, deu estabelecida, concluir, sim, e ele vai começar a efetuar um backup. Esse tempo de backup
varia muito em dois requisitos, tá? Desempenho de computador e tamanho de banco de dados. Tá? No caso, meu banco de dados aqui é um banco pequeno, então ele vai fazer bem rápido a parte de backup. Né? Então, um banco com 40 GB, 60 GB já vai demorar, dependendo do desempenho da máquina, até algumas horas para ser feito esse backup. Vai concluir aqui e a gente já continua. Quanto a parte de processo de backup aqui, alguma dúvida? Tá, ó, percebem aqui ó, que já deu o horário dele fazer o backup automático, ele já está fazendo também. Tá? Então, o que eu coloquei para fazer, ele já fez. O manual já terminou e agora o automático ele está fazendo. Ó, o Cleiton fez uma pergunta aqui. Com o HD SSD, o backup é mais rápido? Sim, o SSD ele já trabalha numa velocidade bem acima dos HDs. Então a taxa de comunicação dele de informação é bem mais rápida. Tá? Então, ele concluiu os backups, tá? Então, vou abrir a pasta backup aqui. Repara que está os dois backup feito aqui no meu computador. Se eu abrir a pasta do sistema Big, tá? E subir lá na pasta Work, ele não vai salvar porque eu direcionei um diretório externo, né? Que foi, deixa eu abrir ele aqui, né? Que foi aqui diretório de backup. Se esse diretório de backup ele tiver em branco, aí ele vai gravar dentro dessa pasta Work, tá? Porém, na pasta temp, ele já limpou porque eu defini lá o tamanho de armazenamento, então ele sempre vai limpar. Se deixar sem espaço, ele vai começar a gravar a informação aqui também. Tudo bem, fiz o backup. Agora eu preciso pegar, ele está no mesmo HD que o meu servidor, meu sistema, e eu preciso armazenar ele de uma outra forma. Só que eu não tenho um HD externo, eu não tenho um HD secundário, eu só tenho uma configuração para salvar ele em nuvem. Tá? Eu vou usar o exemplo aqui para vocês verificarem, o OneDrive. Tá? Aí, mas pode ser o G-Drive, o Dropbox, tá? Aí o conceito vai ser o mesmo, tá? Então aqui, ó, é minha pasta do OneDrive, tá? Então o que que eu faço? Eu copio, eu venho aqui, clico copiar e aqui eu colo o atalho da minha pasta. Eu não vou colar a pasta, vou colar o atalho dela, tá? Então ele colou o atalho aqui. Deixa eu abrir o meu OneDrive para ficar mais fácil para verificar. Vou fazer diferente aqui, já vou criar a pasta aqui dentro para ficar mais fácil. Tá? Então eu vou efetuar o backup, ele já vai salvar direto na pasta que eu criei dentro da, da nuvem, né, no caso do OneDrive. Tá? Se for o G-Drive, quando configurar, ele vai ter esse íconezinho aqui do G-Drive, do Dropbox, entre outros armazenamentos em nuvem. Tá?
Então ele conclui aqui para a gente fazer um teste. Tá, então aqui ele já fez, tá dentro da pasta backup dentro do OneDrive e ele já está com o status ok. Vou trazer então aqui o navegador, tá? Então a pasta ela já foi criada e ele já tem um arquivo de backup aqui dentro, tá? Então ele já tá salvo aqui no nosso backup na nuvem, tá? Então qualquer problema que tiver agora referente a esse backup ou informação do servidor, é só a gente vir aqui clicar, vai fazer o download, né, seleciona aqui baixar, e ele vai fazer o download do banco de dados, do backup ali, a gente restaura ele para o sistema volta a funcionar com aquelas informações do backup. Tá? Então é muito importante que o backup ele seja feito algumas vezes ao dia, tá? Não precisa ser de 2 em 2 horas e 3 em 3 horas. É um período, caso haja algum problema e precisa do backup, não perca muita informação, perca algumas horas ali de informação, né? Isso se for loja única. Se for uma loja com um servidor central, né, uma multilojas, dependendo da informação, se ele já chegou a comunicar para o central, ele já consegue, o analista, fazer a comunicação do central para essa loja, essa informação, e aí até aquele momento que ela comunicou, ele não perde informação. Tá? Então, loja única, que não tem servidor central, ele acaba perdendo algumas horas ali de informação. Como eu falei anteriormente, é melhor perder algumas horas ali de informação de venda, de cadastro, do que perder todo anos de trabalho ali que tem de informação. Tá? Então, essa é a parte de configuração de backup, tá, do sistema e backup em nuvem. Tá? Ele é bem tranquilo para fazer. O G-Drive, o jeito de fazer é o mesmo. O Dropbox também, você seleciona a pasta que você quer, ele vai sempre estar atualizando ali. Então, qualquer informação que cair aqui, ele vai subir. Tá? Por exemplo, vamos fazer um documento de texto aqui escrito teste. Então, ó, ele vai sincronizar e ele já subiu aqui para a nuvem e está tudo certo. Paguei meu documento de teste, ó, ele não apagou da nuvem. Então eu posso ter uma rotina ali. Ele apagou, não era para ter apagado. Deve ser alguma configuração que está de sincronização. Mas aí precisa ver depois cada drive, cada armazenamento de nuvem tem uma configuração para ele só receber, ele não fazer essa sincronização em tempo real. Tá? Porque a ideia é justamente não perder isso aqui e não perder o drive. Tá? O meu eu não cheguei a configurar, mas tem só para receber. Que aí quando perde informação aqui, alguma coisa, ele não apaga do drive. Tá? Eu vou até ver a configuração aqui para a gente não fazer um teste. Pessoal, eu preciso ver depois a configuração, tá? E aí a gente disponibiliza depois essa informação para vocês, porque cada drive é uma informação. Como essa aqui é minha conta pessoal, ela não está configurada, tá? Para tirar essa sincronização em tempo real. Mas tem essa configuração que você não perde as informações que está nele aqui, tá? Para aumentar ainda mais a segurança das informações armazenadas, tá? Ficou alguma dúvida referente ao backup, configuração? Podemos passar para a próxima parte então, que é a cibersegurança?
Tá, então aqui, pessoal, o Rafael Borges perguntou se ele sempre salva um novo backup. Sim, se ele fizer, ele sempre vai fazer um backup e sempre vai mantendo o antigo. Até aquela capacidade que a gente armazenou lá, tá? Então, se a gente colocou 10 GB, quando a pasta tiver 10 GB, os arquivos mais anteriores, né, os mais antigos, ele vai apagando e deixando sempre os atuais. Mas ele sempre vai criando um arquivo novo para backup, ele nunca sobrepõe. Porque a descrição do backup, vou pegar aqui para você ver, ele sempre vai ter a data e a hora. Então ele nunca vai sobrepor porque não vai bater a mesma data. E se a mesma data tiver vários backups, ele vai renomear com outra hora, então ele nunca vai sobrepor. Ele sempre vai criar um arquivo novo. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá, a gente vai falar agora sobre um pouco sobre cibersegurança, né? Então, o que é cibersegurança e os cuidados a serem tomados. Esse assunto, pessoal, é um assunto muito delicado e importante, tá? Porque com o avanço da tecnologia, acaba também abrindo espaço para esse tipo de pessoa estar agindo, fazendo crimes, né, na parte da internet. Então, a gente pode ver no dia a dia que artista tem celular invadido, e tem informações sequestradas, disponibilizadas, né, em rede social. Então, é um caso muito sério a se tratar, né? Então, assim, isso não foge da loja, tá? Um dos problemas maiores que tem hoje em dia é um vírus, né, que ele criptografa todas as informações, né? Então, é documento, é banco de dados, tudo que tem na máquina é criptografa. E aí, o autor, né, desse vírus, ele vai pedir um resgate para poder liberar essa informação, né? São os vírus conhecidos como ransomware. Então, se você não tem um backup, se você não está ali preparado e acaba pegando esse vírus e não tem como reverter, ou você começa tudo do zero, ou corre o risco de pagar, né, e ainda não ter suas informações de volta. Então, é um caso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Não só em servidores, isso em qualquer máquina de trabalho, né? Como eles estão em rede, um está interligado com o outro, às vezes o servidor ninguém usa, mas pegou num balcão, pegou num caixa e pela rede ele foi parar lá no servidor. E aí acabou criptografando todos os seus dados. Tá? Então isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Então, no ambiente de trabalho, evitem downloads de fontes desconhecidas, torrents. Torrent para vir com vírus é uma maravilha. E-mail, cuidado com e-mail. Se o e-mail não é confiável, se o e-mail está em spam, não é de fonte segura, não abra, tá? Porque muitas vezes, principalmente se for executáveis, quando você abre um e-mail e lá tem um nome de um arquivo e está escrito no final .exe ou .bat, esses daí 100% é vírus, tá? Então cuidado, tudo que você tiver que executar é um vírus, tá? Então tome muito cuidado com esse tipo de informação que recebe por e-mail. Download, tá? De torrent principalmente. Torrent é uma comunidade aberta de download, então muitas vezes vem com vírus. Porque qualquer um pode criar um arquivo e disponibilizar. Às vezes você está achando que é uma música, que é um vídeo, e na verdade não é. Tá só um vírus mascarado ali que pode danificar totalmente seu banco de dados, ali, corromper ele, criptografar e você acabar perdendo essas informações. Ou até mesmo ter que formatar a máquina ali, não tiver um backup, acaba perdendo informação também. Tá? Então, hoje em dia tem várias formas do pessoal estar invadindo computadores. Mas tudo é através desses executáveis que são por e-mails, torrents. Uma outra coisa falando, voltando um pouco para a questão do servidor, eu falei de uso exclusivo, tá? Tem servidores que tem jogos, tem download de música, de vídeo. Então, isso acaba aumentando o risco, né, de perder essa informação.
de ter esse backup, de ter né, o banco de dados ali danificado ou a Windows corrompido e acaba perdendo ali por algumas horas ficar sem sistema na loja. Então isso é bem cauteloso essa parte hoje em dia, porque, como eu falei, o avanço da tecnologia é muito bom, ajuda em vários fatores, mas também abre espaço para esse tipo de atitude, tá? E hoje a gente vê que 99% de crimes é através de internet, né? Golpes, por telefone ou por e-mail, que a pessoa cai ali, não tem conhecimento, acaba entregando de mão beijada, né, o ouro para o bandido. Então, tomar cuidado com esse tipo de informação, tá? Um ambiente de loja, claro, você precisa às vezes baixar um tabloide, precisa pegar, a rede mandou algum arquivo ali que precisa fazer um caderno de oferta, tá? Mas cuidado com executáveis, tá? Não fique abrindo qualquer tipo de coisa nos computadores, tá? Não abra tudo que é executável que você vê que é de fonte desconhecida, não abra, tá? Chama um técnico ou passe o antivírus, vê se ele vai dar alguma informação para evitar esse tipo de problema, tá? Porque eu conheço amigos que perderam, né, informação de banco de dados das suas lojas por causa desse vírus, pagou o resgate, que são quantias assim absurdas, ainda mais se tratando em criptomoedas, né, que é uma coisa que hoje em dia não tem como ser rastreável, e aí o cara pagou e não teve essa informação de volta. Então é um risco muito grande ainda de você perder informação e dinheiro. Então todo cuidado é pouco, tá? Então, evitar downloads, sites também, cuidado com o tipo de site que entra. Às vezes você entra num site e ele começa a abrir várias páginas do nada. Ou seja, você entrou num site, por algum motivo ele já infectou sua máquina com o vírus, e daí para frente ele vai seguir aí cada vez pior. Então vai abrir mais página, vai travar seu computador, outros vírus, fica reiniciando a máquina de 5 em 5 segundos, né, impossibilitando ali o seu trabalho. Então tem diversas formas de vírus, né, que agem nos computadores e diversas formas também de acabar tendo esse problema na loja. Então, as formas assim, os cuidados, né, a serem tomados é como eu já falei. Não ficar usando torrent, não ficar fazendo download de fontes desconhecidas, e-mails, tomar cuidado com os e-mails que abrem e sempre ter um bom antivírus atualizado, Windows atualizado, tá? Sistemas, programas que vocês utilizam sempre atualizados, porque às vezes uma falha que tem no Windows, né, acaba sendo a brecha que o hacker precisa, né? O hacker não, né? O cracker, na verdade. Precisa para poder invadir, tá? A máquina e fazer esse estrago todo na parte de seu sistema, tá? Então, pessoal, a parte do webinar hoje, dessa parte de informação de segurança, cibersegurança, informação de banco de dados e servidores, é isso. Alguém queria completar alguma coisa? Queria tirar alguma dúvida? Quer que faz a parte de backup de novo, de configuração, mais uma vez para reforçar? Nenhuma dúvida, pessoal? Não, ninguém perguntou nada, acho que está tudo certo. Tá? A gente pode encerrar, não ficou nenhuma dúvida mesmo. Tá, o José Carlos então pediu para a gente refazer a configuração de backup. Tá? Então vamos lá. Tá, então vou aproveitar então que já tem essas rotinas e vamos supor que eu fiz uma rotina de backup num horário de movimento na loja e está atrapalhando ali um pouquinho da lentidão e eu quero mudar esse horário, tá? Então como eu faço? Então eu vou clicar aqui, ó, cancelar ou ativar.
Tá? Então, essas daqui que já foi concluída, ela não vai conseguir cancelar, né? Então a gente vai selecionar aqui, clicar em cima da que está ainda agendada, a gente vai cancelar, ele vai perguntar se deseja cancelar a tarefa, tá? A gente vai clicar em sim, então ele já ficou com X. Então essa rotina de backup ela já foi cancelada, tá? Então eu vou agendar novamente. Então clicar em agendar tarefa. Então agora já está as configurações aqui tudo feito. Eu vou clicar em testar, deu tudo certo, eu avanço. Então, eu não vou querer que fazer todos os dias, tá? Eu quero um backup de segunda, quarta e sexta-feira, às 15 horas e 57. Então, eu avanço, tá? Então, ele vai pegar só segunda, quarta e sexta e vai concluir aqui. E ele vai ficar, então, a próximo backup para o dia 8, tá? Então, amanhã ele vai fazer o outro backup. Então, mas eu preciso fazer um backup agora, tá? Mesmo caso, efetuar backup ele vai fazer no momento. Quero fazer um outro agendamento para terça e quinta. A gente faz o mesmo processo. Vem aqui, marca terça e quinta e sábado. Para as 3h57. Avança e concluo. Então ele vai ficar com duas rotinas agora criadas, né? Então, agora às 15h57, ele já vai fazer o backup. Ó. Mudou o horário, ele já começou a fazer o backup. Tá? Ele vai armazenar. Uma outra informação que eu esqueci de passar para vocês do backup. Tá? Como você tem um controle maior se o backup está sendo feito ou não. Então aqui ó, no menu avançado aqui embaixo, ele tem a opção de e-mail. Tá? E aqui você pode adicionar um e-mail e ele sempre vai notificar você se o e-mail foi finalizado com sucesso, se ele foi finalizado com algum alerta ou se ele foi finalizado com erros. Então, para você não ter que ficar, às vezes, direto ali no servidor verificando, crie um e-mail para esse backup, né? Ou um e-mail pessoal mesmo. E aí, toda vez que ele fizer essa rotina de backup, ele vai disparar uma mensagem no e-mail falando, ó, deu tudo certo com o backup, tá ok, não teve erros. Ó, ele fez o backup, mas gerou erros. Ó, ele deu deu muito erro no backup. Então você consegue ter essa informação através do e-mail, sem precisar sempre estar conferindo aqui se ele está fazendo backup ou não. Aí está compactando o arquivo. Tá, então, o backup concluído. Que na pasta do OneDrive ele já vai estar com o outro backup feito. Mais alguma dúvida? Pessoal, só uma outra informação, tá? Porque eu vi aqui agora do OneDrive. Se eu apagar aqui, por exemplo, eu vou apagar os 3 arquivos. Ele vai apagar aqui da pasta, porque ele não está mais aqui nessa pasta. Só que você não perdeu o arquivo, tá? Ele fica aqui na lixeira. Então, se você vir aqui na lixeira, ele vai estar aqui. Então, é só você clicar neles aqui, tá? E aí você consegue restaurar esses backups. Tá? Então, clica aqui, seleciona os dois, põe restaurar. Tá? Então, você não perde os arquivos, tá? Aqui do backup, ele traz de volta. Então, como ele está sincronizado, o OneDrive, tá? Ele joga para a lixeira, mas depois é só pegar e voltar ele. Agora, se eu não estou enganado, acho que é o G-Drive que tem a opção de você tirar esse espelho. Então ele só sincroniza e o que acontece é que ele não manda a informação para cá. Mais alguma dúvida?
Tá certo, então, pessoal. Então, ninguém mais tem nenhuma dúvida, tá? Esse foi o webinar referente a dados, né, informações, para evitar de estar perdendo informação por questão de vírus ou por algum hardware danificado, tá? E como fazer o backup e estar sempre cuidando dele ali para evitar esse tipo de problema. Tá ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado a vocês nessa parte. E qualquer dúvida que tiverem referente a backup ou lentidão, alguma coisa do sistema, tá? Pode entrar em contato com o nosso suporte que será verificado. Desejo a vocês todos uma boa tarde e um bom trabalho.